Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, estou aqui com meu amigo Manuel Liares, o conhecido, mais conhecido do Brasil como Baixinho, Baixinho do Turismo, é um cearense, né? Aqui do nosso estado do Ceará, de Crateús, correto, Baixinho? Correto, Baixinho. O Baixinho é uma liderança, pessoal, pra vocês entenderem. Tivemos agora recente no atual governo um programa para os professores, né? De benefícios para viagem, hotelaria e coisa e tal, não foi, Baixinho? Com certeza, Baixinho. E quem articulou todo esse processo de benefício para a área da educação foi esse rapaz que está aqui no vídeo comigo aqui, né? É uma sumidade na área do turismo, é uma liderança nacional de fato, é um cara que tem muito a contribuir. Mas, Baixinho, como é que o Cabo Rei do Crateús ganha o Brasil e o mundo falando de turismo, de hotelaria? Como é que começou essa sua jornada? Primeiro eu quero agradecer você, meu querido amigo Valdemir, toda a sua equipe, e dizer que satisfação estar hoje perto de você, conversando um pouquinho da vida do Baixinho. Realmente, saí da minha querida cidade, Crateús, um vendedor de bombom que chegou aonde no turismo. Cheguei na maior entidade que uma pessoa pode chegar no turismo, que representa 160 países. Isso, Baixinho, é com determinação, com humildade, simplicidade e fazendo sempre pontes, nunca procurando fazer muralhas, sempre somando, nunca dividindo. Isso é o que eu quero deixar, essa mensagem para todo jovem. Nunca desista do seu sonho. Persista e nunca desista. Sensacional, Baixinho. Mas, Baixinho, de Crateús para Fortaleza, como é que foi essa jornada? Eu fiquei até o primeiro ano de ginasial, depois vim para Fortaleza, terminar meu ginásio científico e me formei em engenharia civil. Mas foi uma vida com muita luta, com muito sacrifício. Não foi fácil. Se eu disser que foi fácil, não é verdade. Dava 64 quarteirões para estudar. Podia estar chovendo, podia estar no sol, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sou uma pessoa muito determinada. Sim. Como você falou bem, cheguei na BH Nacional, a entidade mais antiga do turismo do Brasil, com 90 anos. Sou o primeiro cearense e sou o primeiro brasileiro que tive a oportunidade de fazer 4 mandatos. Está 4 mandatos à frente. Terminei agora, final do ano, né? Hoje, quem está à frente da BH Nacional é um grande amigo nosso, Sérgio Gaspar de Natal, que eu tenho certeza que vai dar continuidade ao trabalho do Baixinho. Coisa boa. Baixinho, e como é que você entrou no segmento de turismo, de hotelaria? Como é que vem essa paixão toda? Porque eu sou um apaixonado por essa área, né? Quando você fala, o coração chega, transborda. Como é que você começou a trabalhar no segmento de turismo? Comecei há 32 anos, quando coloquei um hotel, e essa paixão foi entrando no sangue do Baixinho. Tudo que você faz com amor é diferente, Baixinho. Me recordo muito bem, a último evento que eu estive lá na presidência da República, estava o presidente, a ministra da Cultura e vários outras autoridades. E a ministra da Cultura me pergunta: Baixinho, por que tu fala tão bem? Você faz curso de oratória? Faço não, ministro. Mas por que você fala tão bem? Eu falei para ela, eu falo de coração, eu não jogo minhas palavras contra o vento. Coisa boa, Baixinho. Baixinho, quando você olha para o Brasil, né, assim, a gente olha para o Brasil, olha para o Ceará, quais são as regiões hoje que você vê, o que é que o nosso turismo precisa ser desenvolvido, ser trabalhado? Como é que você olha hoje o turismo no Brasil? O Brasil, Baixinho, é um país muito extenso. Nós temos o norte com Amazonas, temos o centro-oeste com Pantanal, o nordeste com essa beleza de praias, Caribe, o sul e sudeste com essas belezas naturais. Nós somos, Baixinho, o primeiro país do mundo em belezas naturais. Somos o 8º em cultura. Só queria que todo prefeito, todo governador, todo presidente da República olhasse para o turismo. Eu lhe garanto, olhando para você, nós não tínhamos um desempregado nesse país. Eu digo sempre, de cada 4 empregos no Brasil ou no mundo, um é do turismo. Sim. O turismo é muito rico, né? Você tem várias vertentes. Você tem o turismo, eu estava conversando com um amigo, que ele é secretário aqui de Fortaleza, ele falando, olha, você tem o turismo de lazer, que é o de passeio, você tem o turismo de negócio, você tem o turismo gastronômico, você tem o turismo realmente de esporte, e cada turismo desse tem uma diferença, né? O Ceará hoje deslancha muito nas regiões praianas, principalmente por conta do kite.
Como é que você vê a questão aqui no Ceará, essa parte do caixa, do turismo? Quanto é que a gente fala assim, de valores baixos na economia, por exemplo, no Ceará, hoje? No Ceará, nós somos um estado privilegiado. Hoje, nós temos grandes destinos, mas o Ceará se destaca. Sim. Primeiro, sua localização. Nós temos praias belíssimas. Nós temos um povo que sabe bem receber. Nós estamos na terra do humor. Então o cearense já tem o sorriso no lábio, até o bem receber. E turismo é isso, é o bem receber. No caso da hotelaria, eu digo sempre, no turismo, enquanto os outros estão se divertindo, nós estamos trabalhando. Então, é isso que faz toda a diferença. E temos certeza que esse Brasil tem tudo para lanchar no turismo. Volto a dizer, precisamos de incentivo. Precisamos, enquanto um estado dá um incentivo melhor, o empresário vai para aquele outro estado. É o que eu digo sempre. Se oferecer melhor, o empresário vai para quem Sim. oferece melhor condições, desde a carga tributária, desde a infraestrutura. Nós precisamos, primeiro, uma boa infraestrutura. Precisamos segurança. E é isso que nós precisamos tanto no nosso estado como no nosso Brasil. Sensacional, Baixinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje tu passou esse legado todo na parte da ABH Nacional, passou 4 mandatos à frente, fez agora um sucessor. Eu digo que todo legado de presidente é o sucessor, né? Qual é o seu maior legado, sucessor? Continua os trabalhos, está fazendo bem feito, não está fazendo besteira. Porque a gente bota uma instituição dessa de pé, a gente sabe o trabalho que é. Eu peguei a federação das associações de jovens empresários agora já há um ano, né? E eu tive que realmente reerguer a instituição. Hoje, pra você ter noção, Baixinho, a gente tem 3 AGEs ativas, vamos fundar mais 3 AGEs, já estão em estruturação, ou seja, nós tínhamos apenas uma AGE no estado do Ceará, que é a Associação de Jovens Empresários. Vamos para 6 associações. Qual é a minha maior preocupação? Que o próximo presidente da federação dê continuidade esse trabalho, né? Se você fosse olhar hoje para o seu legado da ABH, quais são as principais ações desse, poxa, isso aqui eu tenho muito orgulho de ter feito, isso, aquilo, outro ali, que você poderia relacionar para a gente? Peguei uma associação que não tinha uma cadeira para me sentar. Cadeira essa que eu tinha que me segurar aqui na mesa para não cair. Deixei a BH com 15 salas, quitadas, em um dos melhores prédios de Brasília, no Viseu. Esse prédio, pra você ter ideia, tem 3 auditórios, tem um spa para os nossos colaboradores, com piscina térmica, semiolímpica, academia, sauna, uma entidade que arrecada R$ 34 mil por mês, menor do que a estadual do Ceará. Sim. Então, esse legado que eu quero deixar. Outra coisa, enfrentamos uma pandemia. Pandemia essa que foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Ficamos 80% da hotelaria fechada. E esses 20%, com ocupação entre 5% a 8%. O empreendimento hoteleiro, para sobreviver, nós temos que ter uma ocupação, Baixinho, entre 50% a 60%. Você sabe que a carga tributária é muito alta nesse país. Nós temos que sobreviver depois de uma ocupação de 50% a 60%. Mas o Baixinho enfrentou essa pandemia de cabeça erguida, sempre somando, teve o PES, que nos ajudou muito. Depois, no ano atrasado, tiraram o PES, dia 28 de dezembro. Quando foi março para abril, Baixinho volta o PES. Então, todo esse legado. Tivemos a reforma tributária. A reforma tributária é essa que eu consegui, com o Senado, o relator Eduardo Braga, uma alíquota diferenciada para o turismo. Uma alíquota essa, menos 40%. Isso mostra o legado. E tantos outros que está naquele livro, que eu tive o prazer de entregar um livro, Sim. De Baixinho a Gigante, o Manuel de Harris transformou a hotelaria do Brasil. E pessoal, verdade seja dita, o segmento de turismo, o segmento de eventos, o segmento de bares, restaurantes e tantos outros segmentos ligados à cadeia do turismo, né, foi tido na época do governo Bolsonaro um projeto de lei exclusiva para a parte de evento, né? Aí trabalho desse gigante, né, com outras pessoas também,
construíram isso, expandiram para todo o segmento do turismo, não só para a parte de eventos. Aí você pegou a hotelaria, você pegou bares e restaurantes, você pegou a parte de eventos, você pegou... Enfim, quase toda a cadeia, né, foi contemplada nesse rol, nessa defesa, que foi gravemente atingido. Foi o primeiro a fechar e o último a abrir. E vários desses segmentos, você pode ter noção, só foi possível sobreviver e se recuperar tão rápido, né, daquele momento, por conta desse projeto de lei, que uma das principais pessoas foi você. E aí é verdade seja dita também, de fato. Aí no atual governo, infelizmente, foi derrubado antes do tempo, que a previsão era passar até 2027. Isso eu me lembro, que eu sou contador, eu sei disso. Era até 2027, foi derrubado, né? E aí você foi lá, lutou mais um pouquinho, esticou mais um pouquinho ali, até onde realmente deu a luta, foi permitido conseguir, né? E isso, pessoal, foi um cearense. E é importante te ressaltar isso, Sebastião, eu tô negócio comigo. Eu sou apaixonado pela minha terra, sou apaixonado por esse país. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Enquanto as pessoas olham o que é de fora bonito, eu prefiro achar o que é da nossa casa. Porque isso é uma coisa que pouca gente, né? Pouca gente assim, né? Entre aspas, do tamanho desse movimento foi pouca gente que chegou para festejar, porque deveria ter sido o país inteiro. Porque a gente fala de turismo, é uma cadeia completa. Você vai construir um hotel, vem a construção, você vai fazer um novo empreendimento numa praia, precisa de infraestrutura, você vai fazer qualquer coisa, né, nesse país que é continental, tem tantas belezas naturais, vai ligar automaticamente a cadeia do turismo, né? E é interessante lembrar isso também. Eu dou para o pessoal falar que ele está esquecendo disso, que aí eu vou lembrar ele. Foi uma luta boa, não foi? Baixinho, você está entendendo de turismo melhor do que o Baixinho. Mas é porque você contagia, Baixinho. É o que eu digo. O seguinte, essa pandemia, PES, voltando ao assunto PES, sim, foi o deputado Felipe Carreira, um pernambucano, quando levou esse projeto de lei até a BH. Chegando, eu lendo o projeto de lei, isso é muito bom, é lembrar, depois da criança nasce, muitos querem ser o pai. Mas, quando eu vi, você está sabendo, que era só evento. O Felipe tem empresa de evento. Então, eu disse, Felipe, cadê os outros setores? Nós somos uma corrente. Se um elo cair, os outros setores não funcionam. Sim. Porque o turismo impacta desde o vendedor de picolé, que vende sua pipoquinha, até um resort. Então, o que ocorre? Felipe tem que entrar todos, e principalmente, cadê minha hotelaria? Cadê os outros setores? Eles estão baixinho. Deixa para a segunda etapa, eu digo, não. Eu vou para cima se tiver todos os setores. O que ocorre? Liguei para o meu financeiro, José Odécio, lá no Rio Grande do Norte. É bom que fica gravado, e se alguma pessoa disser que não foi a história, tem como contar. E está no livro do Baixinho a Gigante. Não é por isso que eu ia botar no livro se não fosse a verdade. Tá. José Odécio modificou esse projeto de lei e, graças a meu bom Deus, fomos contemplados todos os setores. Isso mostra, e como você falou bem, Baixinho, depois, no dia 28 de dezembro do ano atrasado, tiraram. No dia 5 de março, nós levamos 1.300 hoteleiros. No dia 27 de março, levei quase 1.500. E depois da vitória, oferecemos um jantar para os deputados, senadores, para o agradecimento, o reconhecimento por tudo que eles fizeram para a hotelaria e o turismo. Só para vocês terem ideia, Baixo, nesse jantar, tinha 242 deputados, tinha 43 senadores. O Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, e esse Baixinho, com esse número, dá para fazer uma sessão aqui agora. Então, é isso que eu quero dizer. Você tem que ser determinado, Baixinho. Você tem que fazer por amor. Eu tenho certeza que você nota quando você está falando com alguém, até nos olhos, os olhos brilham, e as palavras fluem, porque vem do coração. Falou de turismo, mexe no sangue do Baixinho, parece que começa a ferver. E Baixinho, você tem outros segmentos também, né? Você já atuou em construção civil. Qual foram os seus outros segmentos de trabalho? Como é que foi essa jornada aí também aí? Eu comecei com a construção, né, Baixinho? Formação em engenharia, né? No primeiro ano de faculdade, eu já tinha construtora. No segundo ano, já estava fazendo meus edifíciozinhos. Então, o que ocorre? Sempre fui aquele menino focado. Aí da construção, passei para postos de combustíveis. Temos também postos. E a hotelaria. Mas o turismo foi aquela paixão de primeira hora.
aquela paixão, que o turismo, você faz muitas amizades, Sim. muitos perguntam, baixinho, o que é que tu ganha? Tu vive viajando, uma semana aqui, outra em Brasília, ou qualquer parte do Brasil. Você tem uma ideia? Eu saio daqui a pouco, vou para Brasília. Cheguei quinta-feira. Então, quando você faz por paixão, por amor, tudo deve sair diferente. É uma devoção, né, de fato. Você, de fato, tem uma devoção pelo turismo, né? Eu conheço algumas pessoas aqui do nosso estado que têm uma devoção verdadeiramente pelo turismo e não para dizer que faz parte, mas para dizer pelo que fez, né? Eu digo assim, rapaz, é bonito a gente falar do que fez, né? O que a gente pretende fazer ainda é diferente, mas o que a gente já fez e ter essa questão, né? Você e algumas pessoas aqui no estado do Ceará, eu disse, rapaz, se escutasse mais, o nosso Ceará era bem maior e até mesmo o país também era bem maior, porque eu vejo que você está mais preocupado no desenvolvimento do setor do que até ser reconhecido. As pessoas não têm noção do que foi esse PES, né? Não tem a menor dimensão do que foi isso, não tem a menor dimensão do que é articular a nível nacional um benefício para a cadeia da educação, né? Que foi também, viu por você também. E aí, quando a gente passa, assim, conversando, as pessoas ainda têm... era legal, faz até um desafio para você. A gente deveria fazer uma situação numericamente, ver dentro dessa janela de oportunidade o quanto foi que o PES beneficiou o setor em termos de números reais, que foi bilhões de reais de economia para o setor hoteleiro, né? E também o quanto, de fato, a gente vai privilegiar a sua educação com o turismo aí para eles poderem viajar e descansar, os nossos professores. Porque falar da educação, ajudar a educação é muito bonito, né? Mas fazer é diferente. E acho que fazer também parte dessa parte, né, meu amigo? O PES, Baixinho, representa mais de 40 bilhões. Isso salvou o emprego de muita gente. A 936, aquela que pagou o salário dos nossos colaboradores, Sim. passou pela mão do Baixinho também. Outra coisa, quando você fala do turismo, Baixinho, é que eu digo, isso mexe com qualquer ser humano. Muitos perguntam, mas Baixinho, o que é que tu ganha? Tu vive dentro da aeronave. Eu digo que ganham duas coisas. Ganha amigos e gera emprego. Não é por acaso, Baixinho, que eu tenho um título de cidadão de quase todo o Brasil. Quando foi quinta-feira, um deputado me ligou, Baixinho, seu título saiu de Belo Horizonte. Seu título saiu de Brasília. E assim vai. Então, na terra da gente, que às vezes a gente não é reconhecido. Eu sou sincero. Sim, é como ter aquele velho ditado, santo de casa não obra milagre. Mas o que eu quero deixar, esse legado, sou um cearense, sou uma pessoa determinada, vim do interior e cheguei na ONU Turismo. Chegar na ONU Turismo, Baixinho, não tem para onde eu crescer mais. Acabou-se, né? Não tem para onde uma pessoa disser, eu passei de um reconhecimento mais do que o Baixinho. Só se chegar na ONU Turismo. Aí nós chegamos iguais. Então, fui presidente do conselho da Embratur, participei do conselho do Ministério do Turismo. Você falou muito bem, aquela tarifa diferenciada para os professores. Uma classe, todos nós temos o dever de reconhecer nossos professores. Sim. Que nos ensinaram as primeiras letras. Conseguimos, sim, fazer, e foi renovado há pouco tempo, essa parceria da tarifa mais barata, dando 15% a todos os professores. Conseguimos, sim, uma tarifa diferenciada também para todas as mulheres que viajam só, porque isso mostra que nós vamos somar. A hotelaria tem que fazer a sua parte. Sim. Todos os setores têm que deixar o seu legado. Sim. Eu queria muito, eu mandei fazer 3 mil livros, de Baixinho a Gigante, o Manuel Linhares transformou a hotelaria do Brasil, mas se eu tivesse feito 10, 15 mil livros, seria pouco para tantos brasileiros que me pedem para ver o legado desse Baixinho. Sim, coisa boa. Mas, Baixinho, e agora você na atual, pensando hoje para o futuro, como é que você vê hoje a sua caminhada a partir de agora? Para onde você pretende caminhar, o que você pretende fazer? Como é que você está pensando hoje? Continuar com meus negócios. Tenho 3 filhos. Manuel Filho, Rodrigo e Manuela, são 3 tesouros. Sim. Que ficavam à frente dos negócios, e abrimos a Vitra Consultoria, Vitra Brasil Consultoria em Brasília. Porque o que ocorre? O turismo sai do sangue do Baixinho. Eu amo estar ali perto, defendendo a hotelaria, defendendo quem gera emprego. Sim. Você tem uma ideia? Eu passo a semana em Brasília e outra em Fortaleza.
Mas terminando esse nosso bate-papo, já vou para o aeroporto, pegar outro voo que não estava programado essa semana em Brasília. Mas surgiu demanda, mexeu com o turismo, o Baixinho está para defender todos esses guerreiros. A Emanuela, sua filha, eu a conheço, né? Eu conheci ela grávida, até ter a criança já. Ela até agora recente virou presidente do Seduscom Jovem, né? Ela tá ela tá bem nessa área da construção, né? É uma mulher realmente muito inteligente. Parabéns pela criação da sua filha, né? Enfim, dá pra gente ver quando criou trabalhando, continua trabalhando, e é bem se ver. Mas hoje o que é que a Vitra faz? A Vita Consultoria está à disposição de todos os empresários. Temos outros parceiros em Brasília para defender a hotelaria e todos os setores, tanto no âmbito tributário, procurando saídas para beneficiar os empresários, defender o turismo. E a Vita Brasil Consultoria está à disposição também do cearense. Já resolvemos muitos problemas de cearense, conterrâneo nosso, e por que tão de quase esse Brasil todo em tão pouco tempo. Sim. É a confiança, o legado que o Baixinho está deixando também, para não deixar o turismo de lado. Coisa boa, coisa boa. Baixinho, e os seus planos aqui no Ceará? Tem algum empreendimento, algum negócio novo? Vai vir focar por Brasília mesmo, na consultoria, dessa parte tributária? Porque se você tiver dívidas tributárias aí, o Baixinho tá aí para lhe ajudar, né, Baixinho? Com certeza, e outros setores, continuar na hotelaria, continuar com os postos de combustível, continuar na curtição também, junto com meus filhos e minha filha, e sempre ao lado dos amigos, trocando ideias, aprendendo com você também, Baixinho. Você é um expert também no turismo, estou aprendendo muito com você, sua equipe. É o que eu digo sempre, ter a humildade de reconhecer. Eu digo sempre, até com o sorriso de uma criança você aprende. Verdade, verdade. Coração aberto, mente tranquila, né? Humildade, pezinho no chão, a gente vai caminhando, vai compondo, né? De fato, você tem um trabalho belíssimo já feito, né, meu irmão? Assim, me parabenizar, porque você me está dizendo assim, santo de casa, nova milagre. Tem algumas situações que eu também tenho alguns debates nacional que eu participo, e aí eu falo algumas situações aqui internas no Ceará, aí as pessoas são 3, 4 pessoas. Aí vão lá e dizem assim, rapaz, fulano falou, 20% você falou, outro 30%, outro 40%, eu acho que a sua é a melhor situação mesmo. Não, rapaz, vai faça de fulano, que acho que tá bom também. Isso é bom. Tem gente que acha ruim, eu acho bom, porque é bom você, de fato, você ter a capacidade de dizer assim, ó, tem outra opção. Se for melhor, siga. É bom que a gente aprende também, né? Não custa nada a gente aprender. E quando for bom, a gente tem a possibilidade de aprender aqui um pouquinho com o Baixinho com o turismo, aprender aqui um pouquinho com o Emanuel aqui sobre marketing, aprender aqui um pouquinho sobre o fulano mais financeiro, outro com o fulano sobre tributário. Aí a gente faz parcerias, né? Com os amigos de coração que é você, tem as parcerias na área tributária para redução de imposto, para a gente poder pegar uma redução de carga tributária de dívidas que estão na PGFN aí, e a gente vai construindo isso, né? É aquela situação que você falou, né? No turismo a gente faz amigos, né? E gera emprego. Na contabilidade, que só gera felicidade para os outros. O que eu digo sempre, você tem que ter a humildade de sempre estar aprendendo, nunca pensar que sabe de tudo. Tem muitos, como você falou muito bem, que está com 1 mês, 2 meses, sabe turismo mais do que o Baixinho. Sim. Eu estou com 32 anos, ainda estou aprendendo. E para não sair do turismo, eu continuo, Baixinho, há 12 anos, eu sou presidente do Sindhotéis Ceará. O que é o Sindhotéis? É o sindicato patronal que representa todos os colaboradores, todos da hotelaria e dos motéis. Sim. Continuamos, sim, no Sindhotéis. Temos um bom relacionamento com o Elaboral, o Luiz Onofre, Sim. que é muito importante, os Sim. 2 sindicatos andarem de mãos dadas. Quando eu assumi o sindicato, pra você ter uma ideia, Baixinho, era só Fortaleza. Hoje, nós representamos o interior do Ceará todo. Eu digo sempre, quando você assume uma entidade, deixe seu legado, deixe uma história para os outros, dá continuidade. Interessante você falar a parte do sindicato, porque no sindicato, no segmento hoteleiro, né? Em Fortaleza, você tem uma diária média de R$600.
média, tem uma flutuação para baixo, para cima, de você se hospedar, né? O interior, a flutuação já chega ali acima de R$ 1.000, né? Um pouquinho acima dos 1.000, um pouquinho abaixo do 1.000. Então mostra que o interior do Ceará, tanto nas regiões praianas quanto nas regiões de serra, né, também do que o Ceará possui, o pessoal acha que o Ceará é apenas quase um deserto, algumas pessoas. Tem gente que olha para o Nordeste e acha que a Paraíba está do lado de Fortaleza, aqui colada já, né? Mas falta de conhecimento é uma questão muito grave. E aí você vê a diferença quanto a hotelaria, a parte da hotelaria realmente, para o interior, às vezes é mais vantajoso que a capital. Pela essa diferença de valores e até mesmo a diferença de custo, porque é mais barato você ter um hotel no interior, entre aspas, né? O custo é mais barato que ter na capital. A capital é uma parte bem mais cara para você rentabilizar aqui. Tem essa questão também. Mas, Baixinho, meu irmão, se você tivesse aqui uma frase para quando esse nosso podcast aqui for lançado, o que é que você gostaria mais de passar para as pessoas, da sua visão de mundo, daquilo que você aconselha, da trajetória que você construiu, o que é que você gostaria de passar essa mensagem para a gente? Eu digo sempre, Baixo, a maior arma do ser humano se chama humildade. A humildade está acima de tudo. Determinação. Nunca desista da primeira topada. Vai em frente. E é isso que eu faço. Foque que você chega onde você quer chegar. Um menino que saiu do interior do Ceará, um vendedor de bombom que chegou na ONU Turismo. Então, para mim é uma honra muito grande. Mas isso só me faz pensar e continuar essa jornada. Volto a dizer, com humildade e simplicidade e sempre fazendo bons amigos. Coisa boa, Baixinho. Pessoal, é isso o nosso podcast de hoje, né, Baixinho? Então, assim, é uma felicidade ter tido esse momento com você. Sempre estou com você, fico muito alegre. Quando eu olho para os seus olhos, até eles falam de turismo, parece que fica duas estrelas ali brilhando de encantamento, né? Essa situação. Agradecer cada um de vocês por esse momento. Siga o Baixinho nas redes sociais, que o Baixinho é ativo. Vou pedir aqui ao Baixinho para colocar o Instagram, colocar tudo, para vocês seguirem. Você quer aprender sobre hotelaria, todo dia tem uma aula lá diferente desse rapaz falando sobre hotelaria, por onde ele está passando, como está sendo essa caminhada, e é de extrema importância para cada um de nós poder entender melhor. Não é isso, meu amigo? Muito obrigado a você, meu querido amigo Ademir, a toda a sua equipe, e saio daqui mais fortalecido, porque é que eu digo, todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está aumentando nosso conhecimento, e você também, Baixinho, não é só contabilidade não, você é um expert. A federação está de parabéns, ter à frente uma pessoa tão determinada como você. Meus parabéns, irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo de coração. Pessoal, forte abraço e até o próximo podcast.